Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Eu sei que esse problema para Deus não vou desistir. Eu sei que o céu me guarda. Paz, meus irmãos, mais uma live na qual Deus preparou. Sejam muito bem-vindos a mais uma quarta profética, Jovens Adoradores, na qual o Senhor tem preparado, na qual o Senhor ia falar com cada vida, com cada alma que aqui vai estar participando conosco, assistindo. Aleluia, glória a Deus. Está conosco, irmão Luiz, que vai ministrar a palavra de Deus. E também está conosco, irmão missionário João Manuel, que vai estar louvando o Senhor. Eu creio que o Senhor tem preparado, o Senhor tem escolhido esse dia para falar comigo e com você, através da palavra de Deus. Não sei de qual forma que os irmãos entraram aqui nessa noite, mas eu creio que Deus vai falar com você e você não vai sair daqui da mesma maneira. Você vai sair daqui com a sua vitória, você vai sair daqui com a tua bênção e você vai sair daqui renovado pelo poder da palavra de Deus. Porque sabemos que o Senhor, Ele fala com cada um de uma forma extraordinária. Meus irmãos, como de costume, eu falo para os irmãos que estão aqui, né, os que estão assistindo aqui agora, está compartilhando essa live e venham para que vidas possam ser alcançadas, para que vidas de adolescentes, principalmente adolescentes, jovens, irmãos que precisam ouvir a palavra do Senhor, envia para que precisa, seja um missionário, aperta aqui no aviãozinho, envia para pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Porque isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém? Irmão Neto, irmão Josivaldo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é fiel. E eu vou estar orando para iniciar esta live. Eu creio que Deus irá falar com cada irmão em nome de Jesus. E como de costume também, quem precisa de oração, bota nos comentários. Coloca nos comentários que eu vou estar orando no final. Amém? Glória a Deus. Adriano, seja bem-vindo a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Josivaldo, Deus abençoe grandemente. Eu vou estar orando, estar iniciando em nome de Jesus. Deus seja louvado. Louvado e agradecido no nome do Senhor.
Senhor meu Deus, Pai querido, mais uma vez estamos nessa presença para te adorar, para te bendizer e te glorificar. Senhor meu Deus, trabalhe de uma forma que o Senhor queira trabalhar. Em nome de Jesus, Pai. Fala com cada irmão, com cada irmã que aqui está. Que o Senhor possa trabalhar, fazer essa vontade, fazer o que você querer, Senhor. Fazer aquilo que o Senhor tem planejado, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar com cada irmão, com cada irmã que aqui vai estar. A fala através dos louvores, fala através da palavra, porque sabemos que a tua palavra para amadurecer os louvores. O Senhor fala com cada irmão. Com cada irmão, o Senhor habita, Pai, no meio de um povo que está falando do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha, faça a sua vontade, faça o seu querer. Que o Senhor possa manifestar a tua presença, a tua graça no nosso meio. Pai amado, que império, em nome de Jesus, trabalha, faça a sua vontade. Faça o seu querer, que eu diminua, Pai. Que os convidados se diminuem, Senhor, que o Senhor possa crescer e aparecer cada vez mais, porque a honra e glória é para o Senhor, é para a honra e glória do Teu nome que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Samuel. Uma passagem bem conhecida, 1 Samuel capítulo 16. Vamos falar um pouquinho sobre Davi e sobre a unção do Senhor, principalmente da unção, porque a unção que o Senhor tem nos derramado é importante para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Está passando um pouquinho aqui o que o Senhor colocou no meu coração, os irmãos. Eu creio que na mesma forma que Deus falou comigo, Ele vai falar com cada irmão, com cada irmã que vai estar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai dizer assim a palavra de Deus. Versículo lá. 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 13, vai falar. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Glória a Deus, ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Irmãos, essa passagem eu creio que os irmãos conhecem, que vai falar sobre Davi no capítulo 16 de 1 Samuel. Versículo 1, o Senhor fala para Samuel. Samuel, por que você clama a mim a respeito de Saul? Saul, eu já tenho o rejeitado como rei, porque me desobedeceu 2 vezes. 2 vezes ele me desobedeceu. E já tenho o rejeitado. Sabemos que sabemos que Saul, ele desobedeceu ao Senhor 2 vezes. A primeira vez que ele desobedeceu ao Senhor foi oferecer um sacrifício. A primeira vez que ele desobedeceu ao Senhor foi oferecendo sacrifício.
na qual ele não podia oferecer, mas somente os sacerdotes, os profetas, o Senhor. E a segunda desobediência de Saul, ele não matou o rei que era para matar. Levou os animais no povo do inimigo para oferecer como sacrifício ao Senhor. E o Senhor tem o rejeitado. Por causa dessas duas desobediências, ele desobedeceu o mandamento do Senhor, e o Senhor, a parte de Deus, fala que Deus o rejeitou por causa disso. Mas, como o Senhor tinha falado para Samuel, já tem o rejeitado. Pega o seu vaso de azeite, e vai até na casa de Jessé, o Belemita, isso. E fala, vai lá, que eu vou te mostrar quem é para você ungir rei. Aí Samuel falou assim, ah não, Senhor. O que eu vou fazer quando Saul saber? Se ele souber que eu fui lá ungir um dos filhos de Jessé com o rei, o que vai acontecer? Ele vai querer me matar. Vai querer tirar a minha vida. Aí o Senhor disse para Samuel, vai lá e fala para todos aqueles que estiver, que eu vou lá, que você vai lá oferecer um sacrifício a mim. E você vai ungir aquele que eu te mandar, aquele que eu te disser. Samuel pegou o vaso de azeite e, conforme Deus ordenou e orientou, Samuel enfrenta a casa de Jessé, na cidade de Belém. Sabemos que a cidade de Belém é um local que não é dado muito valor, porque aquela região de Belém era considerada pobre. Mas o Senhor escolheu alguém lá na terra, lá em Belém, para ungir a rei. Para ungir a rei. Ele fez conforme o Senhor ordenou, e quando ele chegou lá, os seus senhores daquela terra fez uma pergunta a eles, porque eles ficaram preocupados, ficaram com temor. A Bíblia vai falar que eles ficaram com temor, porque a Bíblia diz que, segundo os historiadores, que quando o profeta de Deus se apresentava em um local, era para fazer algo que o Senhor tinha ordenado, seja para alertar, para dar o recado do Senhor ou para abençoar. E os habitantes daquela terra perguntam para Samuel, a sua vida é de paz? Samuel disse, sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifício ao Senhor. Se santificar e venha a mim, vem comigo para que possamos oferecer o sacrifício ao Senhor. E a Bíblia vai falar o seguinte, que quando ele entrou na casa de Jessé, ele foi o primeiro filho de Jessé. Ele disse assim, é isso que eu percebi. Tem estatura, tem tamanho, é forte, sabe batalhar, sabe usar espada e escudo. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor quer usar para ser rei. Aí o Senhor falou com o profeta Samuel, dizendo, Samuel, não é este que é para ser ungido a rei. Porque você pode ver a estatura do homem.
você vê a aparência do homem, mas eu vejo a intenção do coração. O Senhor, Ele vier do meio do seu coração. O que diz em Salmo 139. O Senhor sonda e me conhece. Ele até sabe o que vamos falar, irmãos. Ele sabe aquilo que a gente vai pensar, que a gente vai até fazer bem antes de a gente pensar e fazer algo que o Senhor já sabe. Porque Ele é o Deus do presente, o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro. É o Deus que está no começo, é o Deus que está no meio, e Ele estará no final também. Porque Ele é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Glória a Deus, aleluia. Pai, Senhor, a todos que estão entrando, Deus abençoe. Irmãos, o Senhor está à procura em ver o coração sincero. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia vai falar que passou todos os filhos de Jessé. Passou todos. Todos. Mas nenhum foi escolhido pelo Senhor. Porque o Senhor já tinha rejeitado essa pretensão do coração. Aí Samuel ele olha para Jessé e fala assim: tem mais algum filho? Jessé, são esses todos os seus filhos? Aí Jessé olha e fala: ah, lembrei, tem mais um lá no campo cuidando das ovelhas. Aí o Samuel, usado pelo Senhor, o profeta Samuel disse: manda chamar, porque até que a gente não vai sentar até que ele venha aqui. O Senhor vai mandar chamar pessoas aqui nessa live. No tempo certo, o Senhor vai mandar chamar. O Senhor vai mandar chamar pelo nome. Não se ofereça. Não se apresente, porque o Senhor vai te apresentar a pessoas e vai mandar te chamar. Quem não lembra de Mefibosete? Mefibosete foi chamado pelo rei Davi. O rei Davi manda chamar, vai lá e traz o Mefibosete. Também Bartimeu, aleluia. Bartimeu estava clamando ao Senhor e Jesus parou a multidão e disse: manda chamar e traz ele aqui. O Senhor vai te mandar chamar. No tempo certo, na hora certa, para você receber o seu milagre, para que você possa ser honrado pelo Senhor. Mas é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, não quer apressar. Porque aquele que espera no Senhor, no tempo do Senhor, o Senhor vai mandar chamar, aleluia. O Senhor vai mandar chamar para te honrar no meio da multidão, aleluia. No meio dos seus irmãos, no meio do palácio. O Senhor vai honrar pessoas aqui. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai trabalhar, vai fazer um mover, vai honrar pessoas nessa live. Glória a Deus. Meus irmãos, e quando Davi se apresentou a Samuel, meu Deus, quando o profeta Samuel viu Davi, o Senhor disse assim: é esse que eu quero que para você, é esse que eu quero que você unja como rei. O Senhor escolheu Davi bem antes de tudo. Você já sabia que Davi ia ser um rei de Israel. E quando a Bíblia vai dizer que quando o profeta Samuel ungiu Davi,
Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Glória a Deus. Espírito do Senhor vai se apoderar. A unção do Senhor vai descer sobre você, na sua cabeça, proteger os seus pés. E vai te dar autoridade para você pregar, para você falar do amor de Jesus, com ousadia e com coragem. Que não lembro de Pedro. Pedro, o Senhor tinha escolhido Pedro para fundar a igreja. A igreja primitiva. Quando o Espírito Santo de Deus desceu em Atos capítulo 2, antes veio a renovação da promessa. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, vai dizer: Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou pedir para o meu Pai mandar o Consolador para que vocês possam ser revestidos. Além de vocês serem revestidos, vocês vão ter um amigo que vai estar com você para te consolar, te guiar e te convencer do pecado. Até nas horas difíceis, irmãos, o Espírito Santo de Deus está do nosso lado. Pode ter ninguém do nosso lado. Não pode ter nem mãe, não tem pai, não tem nem os próprios irmãos ao seu lado. Mas você tem um amigo fiel, que é o Espírito Santo, que te consola. Quando você mais precisar, está do seu lado 24 horas, meus irmãos. E a Bíblia vai dizer que os que ficaram lá receberam a promessa do Senhor, mas aqueles que saíram de Jerusalém, no local que foi falado, ficar em Jerusalém, a ordem é para ficar. Você que quer receber a unção do Espírito Santo, e quer ser honrado por Deus, fica onde o Senhor te mandou. Fica onde o Senhor te ordenou ficar. Não saia, porque o tempo certo, a promessa do Senhor vai se cumprir. O Senhor vai te honrar no mesmo local. Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo. No capítulo 2, eu ia falar que o Espírito Santo impulsionou Pedro a pregar e a falar do Evangelho de Cristo. Sabemos que Pedro não sabia se expressar e falar, nem sabia ler, porque ele era pescador. Aí o Senhor falou: vem, que eu vou te fazer pescadores de homens. E Pedro deixou tudo de lado e seguiu Jesus. A Bíblia vai falar que com ousadia o Espírito Santo impulsou com Pedro, e com ousadia Pedro pegou o Evangelho, conforme o Senhor Jesus os ensinou, da mesma forma que Jesus falava para eles. Ele começou a falar e muitas almas se renderam aos pés do Senhor. O Espírito Santo deu ousadia, coragem para Pedro, e ele pregou sobre o Evangelho, sobre Cristo. Davi, da mesma forma, o Senhor deu mais ousadia, mais coragem, mais espírito de ousadia para ele, para que ele pudesse vencer o gigante filisteu. Muitos pensavam: esse menino desse tamanho não tem estatura, não sabe usar uma espada. Mas ninguém sabia como que o que ele passou, o que ele enfrentou lá atrás. Lá atrás no campo, aleluia. Tem louvor que fala assim: eu cantei até aqui um começo. Muitas guerras já venci, para chegar até aqui,
só Deus sabe. Meu Deus. Os gigantes que enfrentei, os gigantes que... as guerras que eu já venci, para chegar até aqui, só Deus sabe. Quantas noites eu chorei, os gigantes que enfrentei, só Deus sabe. Só Deus sabe o que você passou. Inimigos vi cair, até o mar vi Deus abrir. Eu vivo de milagres, e somente as mãos de Deus para fazer alguém como eu sobreviver às tempestades. O Senhor está com você. Você está com você. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Davi, ele enfrentou o urso, o leão. Mas ninguém viu. Ninguém viu. Só o Senhor. Eu senti uma presença, uma graça aqui, meus irmãos. Se vocês estiverem conectados com o Senhor, vocês também vão sentir a mesma presença, a mesma graça. Porque é o mesmo Espírito que está aqui, ele está do seu lado aí. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus aí. Abre o seu coração. Aí, o próprio rei, o rei falou: Pega meu escudo, pega minha espada e vai lá lutar contra o gigante. Mas Davi não conseguiu nem usar a espada e nem o escudo que Saul usava. Por quê? Porque Deus já tinha dado esse instrumento na mão de Davi. O que era? Uma funda e uma pedra. Usa o que o Senhor te deu. E ele venceu o gigante, o filisteu. Quando somos cheios do Espírito Santo, quando a unção do Espírito Santo vem sobre nossa vida, as nossas vidas, vai ter perseguição. Vamos para a Bíblia, capítulo 3 de Atos. Vai falar que o Senhor usou Pedro para curar um coxo que ficava na porta daquele templo chamada Formosa. Todos os dias aquele homem era levado naquela porta, porque naquele horário, a Bíblia vai falar que ele ficava lá para pedir esmola. E quando Paulo e enquanto Pedro chegou lá com mais um irmão lá com ele, a Bíblia vai falar que o coxo pediu esmola. Aí a Bíblia vai falar que Pedro, ele olha para ele e diz assim: olha para nós, o que eu tenho, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E Pedro pegou a mão do coxo e o ajudou a levantar. Aquele coxo foi curado. E começou a dançar e glorificar o nome do Senhor. No capítulo 4, a Bíblia vai dizer que veio acusadores, que veio os perseguidores. Eles tentaram ameaçar Pedro. Por quê? Porque Jesus tinha morrido na cruz. Eles pensavam: agora acabou. As ovelhas se dispersaram, não tem mais nada para a gente se incomodar. Por quê? Porque Jesus já morreu. Mas eles esqueceram que o Senhor, Jesus, preparou 12 discípulos para continuar a obra do Senhor.
O Senhor deu a eles autoridade para expulsar enfermidades, demônios. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus disse assim: eu vos dou o poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Quem crê, né? Quem crê e tem fé e confiança, vai curar, vai libertar, vai alcançar vidas. E se você comer alguma coisa mortífera, você não terá dano nenhum, porque você vai ser protegido. E você tem que ter confiança e fé, para que o Senhor possa te usar, para que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Não adianta eu querer ser usado e não tenho fé, não tenho confiança. Tenha fé e confiança. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento e as coisas que não se vê, mas se espera. Davi teve confiança para derrotar aquele gigante, porque ele sabia que o Deus que ele servia, estava na frente dele. Aleluia! Por isso que Davi venceu Golias. Por isso que Pedro foi usado pelo Senhor para curar aquele coxo. Pela autoridade, pela unção e pela fé. E a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram achar algo para acusar Pedro, porque todo mundo viu. Todo mundo foi testemunha do milagre que aconteceu na vida daquele coxo. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, em capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo desceu. Mas, sabe por que desceu? Porque tinha um propósito só. Porque os que ficaram em Jerusalém para receber a unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a autoridade do Senhor, estavam reunidos em um só propósito. Por isso que a promessa se cumpriu. Porque eles obedeceram ao Senhor e ficaram unidos, orando, buscando o Senhor. Quem não lembra de Pedro, que quando foi preso, a igreja se uniu em oração e Pedro foi liberto. Deus usou e enviou um anjo para livrar Pedro daquela prisão. Porque além de ter confiança no Senhor, o povo de Deus, a igreja do Senhor estava em comunhão, em união. Aleluia! Quem está dividido não prospera. Ló e Abraão teve contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Abraão disse assim: é hora de nós se separar, porque os meus pastores estão brigando com os seus pastores, os meus contra os seus. Eles se separaram. Naquele momento que é para você se separar de pessoas e se unir a pessoas que estão no mesmo propósito, para que você possa estar vivendo aquilo que você tem planejado com seu irmão. Tem que ter união. A Bíblia vai dizer que o povo, depois daquela perseguição, a Bíblia vai dizer que o povo de Deus se reuniu e clamou ao Senhor: Senhor, nos ajude, esteja conosco, Senhor, porque já vem acusação, já veio perseguição, e a Bíblia vai dizer que quando a igreja clamava, o Espírito Santo renovou eles, o Espírito Santo renovou e deu som a eles, para que eles pudessem continuar a pregar, a falar de Jesus e a curar e fazer o ir do Senhor. Aleluia! O Espírito Santo impulsiona. Da mesma forma que Pedro foi impulsionado pelo Espírito Santo, ele pode te impulsionar. Ele pode te encher de autoridade de unção. É só você crer. É só você pedir para o Senhor: Senhor, eu quero ser revestido
do teu poder, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, para ter ousadia, para que eu possa ser ungido, para que eu possa pregar as boas novas. Irmãos, tem pessoas que dizem assim, não tem mais ungido. Ungido essa na época do, né? Ungido essa na época do Velho Testamento. Mas em 1 Coríntios capítulo 1, a Bíblia vai dizer que eu e você somos ungidos para que possamos pregar o Evangelho. O Espírito Santo nos ungiu, não na parte física, mas na parte espiritual, não na parte material, mas na parte espiritual. Está tendo muito, irmãos, muito mesmo, muita distorção da palavra. O Senhor quer encher pessoas aqui hoje, encher pessoas, para que possa pregar o Evangelho, para que possa curar, para que possa se renovar. Hoje vai ter renovo para quem precisa, vai ter cura para quem precisa, e vai ter autoridade, vai ter unção para quem precisa. E quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, ele não tem medo, porque o Espírito Santo dá unção, a unção do Espírito Santo dá ousadia e confiança. O que a Bíblia vai dizer? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quem tem fé e confiança não tem medo, não tem dúvida, não tem que se atemorizar pela perseguição. Quem lembra de Pedro? Antes de Pedro ser enchido do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus caminhou sobre as águas. Antes da ressurreição, antes de Jesus morrer na cruz. A Bíblia vai dizer que todos acharam que era fantasma. E Pedro olhou assim e falou assim, Senhor, se é o Senhor que está aí, manda que eu possa ir ao teu encontro. E a Bíblia vai falar que Jesus permitiu. Jesus disse assim, vem. Pedro começou a andar sobre as águas. Ele continuou focado no Senhor. Mas quando ele olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para a dificuldade que estava passando, ele começou a afundar. Porque o medo diminuiu a fé dele, a confiança dele. Aleluia. Amém, irmão, tranquilo. Mas se o irmão quiser entrar, pode entrar que eu vou estar te chamando, tá? Aleluia, meus irmãos, Deus está falando com a sua igreja hoje. Tenha confiança. Quem tem o sangue do Senhor, tem confiança nele. A Bíblia vai dizer que quando ele começou a afundar, ele clamou ao Senhor. E quando ele clamou ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Jesus levantou ele, o ajudou a se levantar e disse assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você olhou para o vento, para a tempestade? Quem tem confiança, quem é cheio do Espírito Santo, quem tem o som do Espírito Santo, tem confiança no Senhor. Ele não se abala. Aleluia. Glória a Deus. Fique com sua palavra, irmãos. Fique com sua palavra, em nome de Jesus. O Senhor já está falando com cada irmão, com cada irmã que aqui está. Hoje o Senhor está santo. Recebo da minha parte. Aleluia. Senhor. Pode ser Assim, irmão João. Irmão, me perdoe, eu estava no culto. Senhor, Cheguei estou te agora. ouvindo. Cheguei faz pouco tempo do culto. Mas estou te ouvindo. Tá sem som. Irmão, me perdoe, eu cheguei Aleluia. há pouco tempo do culto. Deu pra ouvir?
cheguei há pouco tempo do culto, aí não, eu não entrei, eu cheguei há pouco tempo. Não tô te ouvindo. Não tô, tá sem som. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo, não. Mas assim, eu vou te descer e depois eu te subo de novo, que tava, eu não tô te ouvindo, tá sem som a sua voz. Pronto, tá bom. Glória a Deus. Irmão Neto, se quiser subir também, pode entrar, pode mandar essa situação que eu estou te aceitando. Calma aí. Tá rodando agora. Então, tá rodando, aí não tô te vendo também. Eu vou. Quer ficar assim ou quer descer e chamar de novo? Irmãos, estou conseguindo ver ele? Os irmãos estão conseguindo ver ele? Só deixei um comentário para que eu possa saber. Amém. A Jeová, então, irmão, fica com a oportunidade, em nome de Jesus. O irmão quer ficar assim ou quer descer e subir de novo? Então tá. Pode Jeová, então. Não, tranquilo, irmão. Fica na paz, acontece. Não, ele quer ficar assim mesmo, irmão. Irmã, deixa assim mesmo. Ai, Deus.
Irmão, tem gente falando que não está te ouvindo. Não está te ouvindo. Tem gente falando que não está te ouvindo. Não está ouvindo sua voz. Oi. Só- Então tá. Aqui quem estava ouvindo o João aqui? Só para eu saber. Para a gente continuar. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos, quando eles estavam louvando, alguém ouviu ele louvar? Os irmãos João, eles estavam louvando. Alguém estava ouvindo ele louvar?
Glória. Não, eu estou perguntando aqui se alguém estava ouvindo o João enquanto ele louvava. Agora, deu certo? Dá pra ouvir? Estão ouvindo ele agora? Deu certo. Pronto. Consegue ouvir o João? Irmão, só deixe nos comentários. Deixa eu ver aqui. Se os irmãos ouviram, se o irmão estiver Porque ouvindo, estou pode ouvindo deixar no ele, mas está bem baixo a voz dele. Tá baixo? A E sua voz agora? está baixa. E agora? Não, está baixa ainda. Rapaz, tá aumentando de jeito nenhum, peraí. Estão conseguindo ouvir o João, irmãos? Porque para mim está baixo o som dele. Está bem baixo. Glória. E agora? Eu acho que é só o meu que está assim. Vocês irmãos estão te ouvindo. O seu volume tá aumentado ao todo? Glória a Deus. Agora, acho que agora está indo. Deu certo? Agora sim, é o meu celular que estava bugando. Pode louvar, deixa eu usar. Pronto. Deixa eu colocar aqui. Se você foi pescar nesse feriado, você tem que fazer essa Misericórdia, aí. Jesus. Quero seu dinheiro rendendo mais e ainda ficar no. Glória a Deus. Glória a Deus. Desperta, veja tudo está se cumprindo. Em um piscar de olhos tudo vai mudar. Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que num piscar de olhos vai acontecer tudo isso que os seus olhos podem ver. Terremotos, furacões e mortes sem cessar anunciam que a hora vai chegar. Mas contra filhos e nação contra nação, o sangue derramado de não há perdão. A natureza chama para anunciar, despertar, Jesus voltando está. O noivo vai aparecer, o noivo quer levar você. A hora já se aproxima e aquele que permanecer fiel subirá. O noivo vai aparecer, o noivo quer levar você. A hora já se aproxima e a Bíblia diz: ai daquele que fica. Desperta, veja tudo está se cumprindo. Em conquistar de olhos tudo vai mudar.
Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que no piscar de olhos vai acontecer. Isso que hoje seus olhos podem ver. Terremotos, furacões e mortes sem cessar. Anunciou que a hora vai chegar. Mas contra filhos e nação contra nação. O sangue derramado onde não há perdão. A natureza se revolta pra anunciar. Desperta, Jesus voltando está. Parecer, o noivo quer levar você. A hora já se aproxima e aquele que permanece o noivo vai aparecer. O noivo quer levar você. A hora já se aproxima e a Bíblia diz: ainda que fica. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E pois o Deus que está com eles será o seu Deus, e aquele que vencer herdará estas coisas. E eu serei o teu Deus, e ele será o meu filho. Oh, desperta, não perca mais tempo, Jesus está voltando. Desperta, oh, desperta, não perca mais tempo, Jesus está voltando. Desperta, o novo vai aparecer. O novo quer levar você. A hora já se aproxima e a Bíblia diz que é o escuridão. Desperta, o novo vai aparecer. O novo quer levar você. A hora já se aproxima e a Bíblia diz: ainda quero que fique. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Deus abençoe, irmão João, missionário João. Deus continue ajudando cada vez mais. E é tempo da igreja se preparar e estar cada dia mais falando no nome de Jesus. Porque a vida do Senhor já está próxima. O Senhor foi falado aqui hoje que o Senhor nos deu o céu e a autoridade para que possamos estar pregando a palavra de Deus. Tenha ousadia, receba essa unção de ousadia, receba essa unção de confiança no Senhor, porque o Senhor ele quer usar pessoas nesse tempo para pegar, curar e alcançar vidas que precisam ver a palavra do Senhor. Essa confirmação daquilo que Deus tem falado aqui. É só vocês se colocar à disposição para ser um instrumento em nome de Deus e fazer o vídeo do Senhor por qualquer tempo. Porque o tempo está sendo curto, os tempos estão se abreviando, a volta do Senhor está próxima. É tempo de a gente recordar e usar a unção que Deus tem dado hoje. Hoje o Senhor está falando hoje. Você recebeu a unção do Senhor. Usa a unção que eu te dei para pregar a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, eu estou aqui, nós temos também aqui também o nosso o irmão que ia pregar hoje não apareceu, o irmão Luiz, que não sei a situação, mas eu entrei em contato com ele essa semana para estar convidando ele. Semana passada eu fui com ele aqui, eu não sei o que aconteceu, mas Deus sabe de tudo, né? Deus tem falado, e Deus abençoe,
né, a vida do irmão missionário João, cada Amém. vez mais, que Deus possa te usar cada vez mais. Não é a primeira vez que ele participa aqui, já participou de várias vezes. Inclusive hoje ele está completando mais um ano de vida, está de aniversário. Que Deus possa te abençoar cada vez mais em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, irmão Rafael. Amém. Glória. Eu vou estar orando para encerrar. E semana que vem a gente vai de volta aqui. Amém? Na quarta-feira que vem, estaremos aqui de volta para falar do amor de Jesus. Né? O intuito, eu sempre falo que o intuito do projeto é alcançar vidas, né, que precisa ouvir a palavra de Deus, até por meio de um aparelho de um celular. Porque nós temos que usar a ferramenta que o Senhor tem nos dado, de uma forma, né, para pregar o Evangelho. E eu vou estar orando pelos pedidos de oração, né? Também vou estar orando pelos irmãos que estão aqui, aqueles que colocaram o seu pedido de oração, né? Deus é bom, Deus é fiel. Feche seus olhos e vamos estar orando em nome de Jesus. Você que está precisando de uma coisa, de um milagre, apresenta ao Senhor com confiança em Deus, para que possa fazer um milagre, para que possa te dar vitória. Porque sabemos que, através da fé, a gente alcança, a gente recebe um milagre e a gente recebe a nossa bênção. Porque não adianta a gente orar e não ter confiança em Deus. Devemos ter fé e confiança cada dia mais, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai querido, mais uma vez, na sua presença, para te adorar, para te bendizer, te glorificar. Eu apresento, meu Deus, cada pedido de oração que foi feito, cada irmão que está aqui, que necessita de uma cura e de um milagre. Que o Senhor possa atender todos os pedidos de oração, que o Senhor possa dar vitória a cada servo seu, Senhor. Eu sei a situação que o teu povo está passando hoje, mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre, vai dar vitória, o teu nome vai ser glorificado. Obrigado pela palavra, obrigado pelos louvores que foram louvados, que o Senhor possa estar abençoando nosso irmão João, o Senhor João abençoe bem, há muitos anos de vida a ele, Senhor, que ele possa continuar esse adolescente, esse jovem, cheio da tua presença, que ele possa continuar ser usado pelo Senhor, que ele possa ser usado a palavra, nos louvores, que a tua presença possa estar com ele. Em nome de Jesus, eu decreto uma bênção, Senhor, sobre a vida do teu servo. Esteja com ele, abençoe a vida dele, a família dele, que é o que ele peço. Em nome de Jesus, Pai. Fala com cada irmão que vão ver, Pai, essa live salva. Porque eu creio que essa live vai ser salva e vidas vão se render aos seus pés. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Senhor, Deus abençoe e vai ter mais vezes que o irmão está participando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem na paz, Deus abençoe. Fiquem com a sua palavra, com esses louvores que foram entoados. E semana que vem estaremos aqui de volta. Amém? Deus abençoe cada um em nome de Jesus.